Eu sou a Carol Triguis. Eu sou a Pri Carvalho. E esse é o Tal do Ator. Oi, galera. Oi, gente. Como vocês estão? Bom, hoje a gente vai fazer um episódio diferente, uma novidade. A gente chamou um profissional da área do teatro, que não é ator nem diretor, para falar sobre o que ele faz. Porque a gente fica falando, teatro é uma arte coletiva, teatro é uma junção de vários artistas que unem as suas habilidades artísticas e os seus expertises para gerar uma obra de arte única. E a gente estava conversando, e a Carol, que a gente não fala tanto desses outros artistas, né? E a gente agora vai fazer uma série trazendo pessoas que contribuem, né, com o espetáculo, cada uma na sua função. E a gente quer falar que funções são essas, né? E o que exatamente elas fazem. E aí a gente chamou Pamela Sidrack para vir conversar com a gente, que é uma iluminadora. Iluminadora, programadora de mesa, operadora de luz, de show, peça, ópera, evento. Enfim, ela tem uma história super interessante. Sim. A gente vai saber de onde ela partiu até chegar a ser a profissional que ela é hoje. Bora? A gente tá aqui hoje com a nossa primeira convidada. Sim! Pamela Sidrack. Muito obrigada por ter topado essa conversa com a gente. Eu que agradeço, imagina. Um prazer. A gente conheceu a Pamela por indicação da Renata Gaspar, né? Quando a gente estava dirigindo... Uma Carta para Tchekhov. Foi o espetáculo do Bases Imprescindíveis para o Ator Profissional, que a gente sempre comenta, que é o curso de especialização para quem já é ator. E a gente precisava de um iluminador, e a Renatinha falou da Pamela, falou que conhecia bastante o trabalho dela e tal, não sei o quê. Aí a gente ligou para a Pamela, e aí a Pamela foi de uma generosidade, de uma disponibilidade, de um negócio que, de lembrar, me emociona muito. Assim. A gente percebeu já que ela era séria logo no começo, né? Porque a gente fez uma pergunta, ela devolveu umas 5. Ai, gente. A gente perguntou, Pamela, você tem disponibilidade? Ela devolveu 5 perguntas, querendo saber tudo sobre o projeto, o que era, como é que era, querendo entender pra saber se ela ia conseguir atender o que a gente tava precisando, né? Aí a gente olhou e falou, eita, é das nossas, né? Que ótimo. Não, e deixando tudo muito claro, né? Um nível de interesse, né? Um nível muito alto de interesse pelo trabalho, assim. E aí a gente fez esse projeto juntas e foi incrível. Foi incrível, a gente se apaixonou, todos nós, por ela. A Pamela fez com a luz, ela fez o nosso cenário, né? Nossa. Sim, a gente não tinha cenário, né? Não tinha cenário. Verdade. Eram só 2 bancões, né, no palco, assim, que a galera ficava sentada o tempo todo em cena, né? Eram só 2 bancos e uns objetos, né, Pamela? Não tinha cenário. Verdade. E é engraçado voltar, né, e lembrar, assim, porque a gente tinha um espaço muito alternativo, né? A gente tinha uma caixa preta e as possibilidades, elas são 1000, assim, só que com umas condições muito restritas também, né? Poucos refletores, uma mesa de luz muito simples. E a gente vê, enfim, quando a equipe tá toda envolvida, tava todo mundo disponível, né? As pessoas que estavam ali estavam disponíveis para ajudar, os atores estavam, né, super ali para também ajudar, porque a gente tinha toda uma questão de dinâmica, de tempo, de entender, eles estavam conhecendo o espaço. Sim. E a gente vai vendo que quando as pessoas estão juntas e querem fazer acontecer, a gente tem um mundo ali de possibilidades, né? Isso é legal, acho que isso é o mais interessante, assim, no trabalho. Acho que de troca, é uma coisa super nova, né? Eu tava conhecendo também ali vocês, as pessoas, e foi incrível, assim, eu que agradeço a oportunidade de ter feito aquele trabalho, porque é diferente de tudo que eu faço também, que vem uma outra coisa, uma dinâmica, é uma escola, né, as pessoas que estão ali estão aprendendo, mas ao mesmo tempo elas já estão em outro nível também, eu acredito que elas já estão, né, enfim, prontas. Que legal. A gente nunca tá pronto, né, na verdade a gente tá sempre tentando. E é isso, bom, eu que agradeço, imagina. Que legal, que legal. A gente fez um roteirinho de perguntas aqui. Sim. Pra meio que, como a nossa intenção com essa série é que as pessoas possam conhecer um pouco mais outras áreas da criação cênica, a gente queria começar com você falando assim, o que você faz? Você como iluminadora, o que é o seu trabalho? Tá. Bom, primeiro
a gente tenta entender, né, todo o trabalho, quais são os desejos, as expectativas e a realidade, né? Lidar com as expectativas e a realidade são duas coisas importantes, assim, né? A gente deseja uma coisa e na prática, às vezes não acontece, enfim. Então a gente tenta entender e fazer parte do processo para poder entender e começar a pensar um pouco a luz, né? Porque a luz, ela é algo que para mim, assim, na verdade, ela tá junto, né? Ela tá junto desde o comecinho, porque a luz, ela cria, né? Cria ambientes, ela te desloca para lugares e você pode, com a luz, ter uma noite, um dia e tá se sentindo no deserto, no sertão, enfim. Então, eu acho que pensar a luz, assim, sabe, dentro de um processo, eu acho que é realizar sonhos, né, também, porque quando uma pessoa sai da sua casa e vai, né, assistir um espetáculo, ela cria uma expectativa. Quando ela vai para um show, eu acho que a luz, ela pulsa junto, né? Acho que quando você vê um trabalho que ou a luz se destaca ou, sabe, você não observa isso, não tá junto, né? Para mim é um casamento, assim, quando você vai para um show e o seu corpo vibra junto com a luz, sabe? Quando aquilo tá, né, na mudança de luz, as pessoas vibram, tá junto, né? Ela faz parte de um todo, assim. Então acho que a possibilidade de você com aquele olhar ali para a luz, para o cenário, para o ator, para o texto, tudo junto, eu acho que é um trabalho, sabe, que a gente vai construindo e transformando, na verdade, né? Aquilo que a pessoa, sei lá, cria aquela expectativa, né, do que é assistir um espetáculo, na verdade. Ai, que legal isso que você tá falando. Não sei, me confundi, me perdi. Nossa, não, muito. Me nossa. puxem pra terra, porque eu às vezes vou. Muito legal, cara. Que legal que você tá falando. Porque é muito louco, né? A luz, ela é um negócio tão dentro da narrativa de um espetáculo, né? Ela é uma coisa tão transformadora de sensações e às vezes as pessoas nem têm essa percepção, né? Às vezes a pessoa, ela tá assistindo a peça, se você perguntar da luz, ela não vai saber te falar tudo que aconteceu ali, né? Ela não vai saber por tudo que uma luz passou durante um espetáculo, mas ela embarcou em sensações também por causa da luz e ela não sabe direito de onde veio, né? Exato. Ela só foi sendo conduzida. A luz faz uma condução na gente de sensação, tanto quanto o texto, o ator, tudo isso aí que você falou, né? Eu fiquei curiosa com uma coisa, que é assim, eu lembro que a gente chamou você, a gente se conheceu, a gente conversou um pouco, e aí você pediu pra ver um ensaio inteiro, né? Uma passada do ponto que tava do processo. E aí, eu ficava te observando, e você via um ensaio meio capenga, porque não tava, né, ainda não tava totalmente pronto. E aí eu ficava te falando, aqui vai ser assim, aqui vai acontecer e tal. E você anotava, e eu ficava muito curiosa, pensava, como é que tá dentro dessa cabeça dessa pessoa? O que que ela vê? O que que ela pensa? Como é que ela vê essa cena? Como é que, assim, tipo, eu tô vendo essa cena, o ator tá falando tal coisa e tá se mexendo de lá pra cá, e o assunto não sei, eu queria muito ficar com você, tô apaixonada por você, porque era, né, a Nina falando pro Boris lá, então que era, o senhor é maravilhoso. Eu pensei, como é que essa informação vai se transformar em luz? O que que ela pensa? O que que você vê? Faz sentido essa pergunta? Faz, total. A gente quer abrir a cabeça da Pâmola aqui, né, para as pessoas conhecerem. Às vezes não é tão claro, obviamente, assim como as cenas é um quebra-cabeça, né? Acho que quando a gente tá vendo ensaio, que ele não é corrido, que ele é pedaços, é um quebra-cabeça, né? Você fala, gente, como que isso, quando fica pronto, consegue dialogar e ter uma linha ali, né? Uma trajetória de tudo, né? E eu acho que é isso, é assistir, sabe? Eu acho que você tem que assistir muitos ensaios. Eu acho que é importante que toda a parte criativa esteja junto desde os ensaios, sabe? Ou antes, quando se pensa num projeto. E o que é muito comum é que a luz, ela é chamada no fim. Então, no fim, a gente perde tudo que começou e mudou, né? Começa uma coisa e vira outra, e a luz, quando ela chega no finzinho, ela já perdeu um processo que eu acho que o processo, ele não se perde, né? Quando a peça fica pronta, o processo é muito importante. Então, você conhece, você sabe quem são os atores, você sabe como eles, né, se comportam ali. Então, não é claro, obviamente, não é claro esses processos de ensaio, mas é muito importante
para eu chegar junto com vocês no resultado final, junto com o texto. Deixa eu te fazer uma pergunta sobre isso. Você diria então que é melhor, é importante que o iluminador esteja desde o começo de um processo? Total, assim, se ele não tá junto, eu vou chegar para resolver, né? Eu vou resolver não é nem, eu não diria um problema, mas eu vou chegar para apagar um incêndio ali de uma coisa que teve um processo. E é muito nítido, assim, pelo menos para mim, quando o iluminador chega para apagar o incêndio, a luz não dialoga com o espetáculo. É nítido, você quando vai ver um espetáculo, que às vezes o ator não sabe se posicionar na luz, ou a luz ela vai para um outro lugar, sabe? E tudo bem ela ir para um outro lugar, porque eu acho que faz parte também, às vezes, a luz se deslocar daquilo que tá... Ela não precisa ser tão... Me fugiu a palavra, mas ela não precisa ser tão... Quando ela é muito óbvia, sabe? Uma cena romântica, eu crio uma luz romântica. Uma noite, a luz azul. Ela não precisa ser isso, tem um nome pra isso. Enfim. E aí, eu acho que quando a luz ela chega na parte final já, vamos estrear e precisamos de luz, você vê, ela não é muito difícil para o iluminador conseguir chegar nesse resultado porque ele não estava nos ensaios, ele não estava no processo, né? E o ensaio, ele faz parte, né? Você guarda, não tem como, por mais que ele não vá para a cena final, ele tá ali. Né? Tem todo um processo dos atores de conhecer, de se identificar com o texto, às vezes inclusive de mudar. Às vezes eu já vi personagens que mudam, sabe? Assim, a ideia é que ele seja uma figura, um X, e ele leva para um outro lugar, sabe? Então acho que é muito importante sim que o iluminador faça parte do processo. Desde o comecinho, na hora que vai desejar ali, quem vai estar junto. Às vezes você é um iluminador e tem um perfil, né? Assim, como todo artista, ele tem um perfil para aquela peça, ou para fazer um stand-up, ou para fazer um drama, ou pra... E eu acho que as pessoas elas vão aprendendo a trabalhar junto com pessoas que também se conversam, né? Estão junto ali com... Você não vai, até já vi coisas incríveis, pessoas que não fazem parte daquele mundo, né? Chamar um iluminador de rock para fazer uma ópera e o que aquilo vai surgir, mas é interessante que as pessoas elas trabalhem de fato e tenham essas afinidades assim dentro de cada trabalho. Que legal tudo isso. Como é que você foi parar nessa profissão, Pâmola? Como que aconteceu isso na sua vida? Então, eu estudei eletrônica e durante muito tempo eu peguei o período assim, acho que saindo do analógico indo pro digital, sabe? Ainda não tinha smartphone. E eu adorava. Desde a adolescência eu mexia em tudo, abria TV, ventilador, tudo em casa. E aí... Bonitinha. Fazia essa parte e fui pra eletrônica, porque em Fortaleza as coisas, elas não... Enfim, você não tem tantas opções, né? Então era muito restrito tudo. E eu fiz esse curso de eletrônica, que é um curso técnico de 2 anos. E trabalhei muito tempo na Panasonic e na Samsung, fazendo a parte de manutenção de câmeras fotográficas. Só que era um mundo muito, muito masculino. Enfim, as pessoas com o tempo, elas começavam de fato a fazer uma faculdade, né, de engenharia eletrônica. E aí eu gostava da prática, né? Quando ia muito para a coisa da criação, de pensar a física e tudo, aquilo... Enfim, tinha uma questão realmente de mundo, assim. Era realmente muito, muito machista. Então, eu comecei a me sentir... sabe quando você tá num trabalho e você já não vê mais uma perspectiva? Começou a mudar a questão do digital, então as coisas, você trocava já as peças inteiras, né? Já não existia uma manutenção, um estudo em cima daquilo. Então, as coisas, o mercado mudou, então você fazia toda uma troca de uma peça ou até de um aparelho inteiro. Então aquilo começou de fato a me incomodar. Eu já não via mais já não me sentia realizada ali. E aí, bom, eu comecei a procurar cursos. Em Fortaleza surgiu um curso que era de um cara de São Paulo para gaffer, que é o cara responsável por toda a parte de elétrica no cinema. Então ele prepara tudo, porque no cinema é um pouco diferente. Quem faz a luz, né, quem é responsável pela luz é o fotógrafo. Então o gaffer é o braço direito assim, do fotógrafo para criar essas condições, e enfim.
E eu fiz esse curso. E achei incrível, e comecei a pensar nas possibilidades que da eletrônica eu poderia, né, migrar para um outro mundo, assim. Mas como isso? Como você descobriu isso? Como que você foi parar nisso? Como você ficou sabendo que isso existia? Eu tenho vários amigos arquitetos, e aí alguns indo para a parte de design. Uma outra amiga que fazia paisagismo, e ela fazia muito trabalho de paisagismo em umas pousadas. E sempre que ela fazia esses trabalhos de paisagismo, eles pediam um projeto de iluminação. E como eu entendia de eletrônica, ela achava que era possível. E aí um desses amigos arquitetos que ficou sabendo desse curso me indicou. E eu fui fazer. E aí, a partir disso, a gente começou a conversar. Será que a gente não pensava um projeto juntas? Eu fazia o paisagismo, você a parte de luz. Eu falei, bom, mas eu não entendo nada, né? Ela, mas a gente pode pensar juntos. E aí, fui procurando. Em Fortaleza não tinha nada mesmo, assim. Nada. Nem possibilidades no Senai, né? Nesses cursos mais Isso que ano, profissionalizantes. Pamela? Em que ano que a gente tá nesse momento? A gente tá em 2008, 2007. Por aí. Tá. E aí fiz esse curso, fiquei com o contato do professor, que era de São Paulo, mandei umas mensagens, ele me indicou um curso aqui, que era no Sesc Consolação, que tinha próprio para iluminadores técnicos, assim, era um curso fixo não lembro se ali tem uns nomes que me fogem assim agora. Não sei se era CPT, enfim. Quando eu liguei, esse curso já não existia mais, o iluminador já tinha se aposentado. E aí fui fuçando, e descobri a SP Escola de Teatro aqui em São Paulo, que era o primeiro ano da SP em 2010. Demorou já, né? 2 anos, assim, eu tentando entender para onde eu ia. E aí tinha também um outro curso num Parque Lage, no Rio, que era um curso de 3 meses de iluminação. Era um curso super novo. Mas para você fazer o curso no Parque Lage, você precisava estar estudando em algum outro curso reconhecido pelo MEC. Eu já não estava mais nessa fase, já tinha passado, já não era mais adolescente. E aí surgiu a oportunidade e eu me mudei para São Paulo para fazer um curso de 3 meses. Eu queria um curso rápido, menor, para entender. E quando eu cheguei aqui eu descobri, fucei, mas como a SP também estava assim, né, era o primeiro ano, era um curso de 2 anos. E os processos seletivos aconteciam sempre no final do ano, era só uma vez por ano. Hoje em dia, é por semestre, né? 2 vezes ao ano abrem seleção. E aí eu cheguei Eu cheguei aqui em 2010, começo de 2010, e a SP só ia ter um novo processo em outubro. Nossa! Final do ano. Então eu fiquei procurando, achei um de cenografia, já tava querendo alguma coisa mais luz, já não sabia mais se não era mais paisagismo, eu queria uma outra coisa. Bom, vamos, descobrir. E aí, conversando com os amigos, como todo mundo estava meio que nesse mundo da arquitetura, tinha muitos amigos, cenógrafos. Então eles me indicaram a Escola São Paulo, que é muito próximo, né? Escola SP de Teatro e Escola São Paulo. São 2 escolas diferentes. E na Escola São Paulo tinha um curso de cenografia de 3 meses. E aí eu fiz esse curso de cenografia e continuei tentando buscar, mais informações sobre a luz. Uma amiga ficou sabendo que ia ter uma palestra do Guilherme Bonfante em São Caetano do Sul, numa escola de artes de lá. E eu, sem conhecer nada em São Paulo, me joguei para essa palestra. Deixa eu só Quando cheguei lá, contextualizar que o Guilherme Bonfante é um iluminador super das antigas, super grande, super conhecido no meio de luz, né? Exato. Iluminador do Teatro da Vertigem, Então é um super iluminador. E cheguei lá, quem tava dando a palestra era o Guilherme Bonfante e a Marisa Bentivenha, que é uma super iluminadora. Eles eram casados e cenógrafa. Então assisti a palestra dos dois. Um combo. E no final da palestra eu fiquei sabendo que ia ter um curso em São Caetano de 1 mês aos domingos, que quem ia ministrar o curso era assistente do Guilherme. Fiz o curso de iluminação e fui me encantando, e aí fui ficando, São Paulo não tinha mais os 3 meses, isso já estava agosto, setembro, já tinha se passado um período. Surgiu as vagas da SP e eu perdi
a data do processo. Não acredito! Sei. Depois de tudo isso! Já tava me questionando, assim, tô 1 ano em São Paulo, e será que eu quero ficar? Não conhecia ninguém, eu morava na casa de uns tios avós, assim, então eu não tinha família, assim, não tinha, né, meus tios avós, mas não conhecia nada, assim, não tinha referência nenhuma. E aí, me questionando, bom, nessa coisa de volto ou não pra Fortaleza, eu perdi a data do processo. Fui pra Fortaleza e quando voltei, eles não tinham preenchido o número de vagas e abriram mais 2 vagas. Aí eu falei, bom, eu acho que tem um sinal aqui. E fiz e passei no processo. E aí, bom, uma dessas 2 vagas, né, eu entrei. E fiz, estudei os 2 anos. Quando tava faltando, acho que 6 meses pra me formar, eu fui conversar com o Guilherme pra falar, né, que era um período que eu já tava bastante tempo em São Paulo e que precisava trabalhar pra saber se era com a luz, né, que eu queria. E aí ele abriu uma vaga no Teatro da Vestigem, porque eles estavam com um espetáculo em cartaz, que era o Bom Retiro, que era um espetáculo que acontecia no Bom Retiro. E aí eu trabalhei 6 meses nesse espetáculo. Esse espetáculo ganhou o Shell de melhor iluminação. Que legal! Então eu fiz era um espetáculo que acontecia dentro de um shopping, depois ele ia pra rua e finalizava dentro de um teatro. Então fazia toda a parte técnica de luz, assim. E aí depois disso, Guilherme me indicou pra Marisa, que estava estreando uma peça. Depois eu fiquei um tempão trabalhando com ele com exposições. E ele ia viajar, ia ficar um tempo fora com Vestigem, fazer uma residência fora do país. E escreveu para um outro iluminador chamado Caetano Vilela, que é um grande encenador e iluminador de óperas e teatro. E ele escreveu para o Caetano falando que gostaria de indicar uma pessoa. E meses depois o Caetano me escreveu perguntando em que eu gostaria de trabalhar na iluminação. Porque existe também um braço gigante. Você pode ser operador de luz, você pode ser programador, você pode ser assistente, você pode ser técnico. Tinha um mundo e ele perguntou, onde você se encaixa aqui? Ai, que legal isso. Você gosta de operar, você quer ser assistente, você só programa, você quer montar? E aí eu falei, eu acho que eu gosto de tudo. Porque eu tava começando, eu tinha feito 2 espetáculos, então... Minto, eu tive uma grande oportunidade, vou voltando aqui, que foi de estrear 6 meses numa peça que era de uma companhia muito pequena, mas assim, eles foram muito generosos comigo, o grupo chamava Teatro Compacto e a peça era Armadilha para um Homem Só. Não tinha grana nenhuma, a gente trabalhava pela bilheteria e ficamos 6 meses em cartaz. Um teatro minúsculo, mas eu tive uma grande oportunidade ali. Isso, inclusive, foi antes do Vestigem. Eu tenho... A mente vai... Então, quando eu fui trabalhar com o Guilherme no Vestigem, eu já tinha essa experiência muito pequena, mas já era alguma coisa, já conseguia fazer ali um pouco. Então eu fui, e aí com o Caetano a gente trabalha até hoje. Então isso foi o quê? 2013, talvez, quando eu conheci mesmo, assim, já peguei o primeiro espetáculo Caetano, 2013. E a gente trabalha até hoje, e eu faço com ele a parte de assistência na ópera. Na ópera você tem também outras opções, que é, dentro do Teatro Municipal, os técnicos programam e operam todas as apresentações. E aí isso depende muito do teatro que você está indo, mas a grande maioria, os responsáveis da casa, os técnicos responsáveis fazem a programação e a operação. Então eu pegava a parte total de assistência, assim, que é... Bom, aí se vocês quiserem eu já posso explicar o que é um pouco a assistência na ópera. Pode, claro. Opa, com certeza. Faz o mapa de luz, você fica responsável pelo roteiro, né? Junto com o iluminador, você cria todo o roteiro de operação. Você é responsável para, na finalização do trabalho, entregar todos os arquivos, que a gente chama de um descritivo, né? Que é o roteiro de luz, que é como você opera, que é o mapa de luz, que é o rider, que é tudo que consta naquela apresentação, naquele mapa de luz, de equipamento, é o rider. Então você, durante os ensaios,
Tudo que é falado e corrigido de processo de mudança de luz, você faz essas correções para depois programar e já fazer. A parte de programação, você está junto com o iluminador nesse processo e tem que acompanhar, e se tiver alguma mudança é você que vai anotar para poder fazer essas alterações. Só um minuto que minha cachorra tá com um brinquedo. Então, é isso. Existe até mesmo em todas essas opções que eu tô falando, né, de operação, de criação, de assistência, dentro delas você tem mais um leque gigantesco, porque o que é que um assistente faz de luz, né? Então ele tem uma grande responsabilidade que é o espetáculo inteiro quando ele tá pronto, ele tá na responsabilidade desse assistente, porque é ele que tem o mapa, é ele que tem o roteiro, é ele que tem o rider. Tudo isso é arquivado, isso tem que ser, né, enviado para a produção, para o iluminador. Todo mundo tem que receber esse arquivo, porque se um dia essa peça for para outro lugar, a gente precisa de todas essas informações. Isso, quando a gente trabalhou juntos na peça, eu lembro muito de você se preocupando com isso, sabe? De qualquer pessoa poder operar essa luz, né? Se um dia a gente mudar de operador, se a gente for para outro teatro, as coisas estarem escritas de um jeito muito compreensível para a gente poder trabalhar essa luz em qualquer lugar ou com qualquer operador, isso tá disponível ali, né? Pra como leitura. Uma partitura de um concerto, né? Uhum. Você me lembra que você gerou uma coisa que eu falava, nossa, isso aqui parece uma partitura de um concerto que vai ser de luz e sombra e não de som. Sim. E na ópera é isso, né? A luz, para você fazer uma luz na ópera, você lê uma partitura. O iluminador, na verdade, ele precisa ler, mas ele precisa entender a partitura para poder ele criar e saber onde que aquela luz vai mudar. Então, o Caetano, ele lê partituras para poder ele criar a luz. Então, é muito diferente do teatro. Você tem um texto. Na ópera, você tem a parte do canto ali. Claro, esse é o texto, né, no caso. Sim. Então, você tem uma partitura. É muito interessante. É muito gênio. Coisa legal. Ou seja, você pode simplesmente estar com uma partitura russa e fazer uma luz, olha só. Sim. Em russo, minha luz russa, ou italiana, né? Você acha parecido a luz o processo para ópera e o processo de show? Porque eu sei que você ilumina show também. Acho que foi muito importante para mim ter passado pela ópera e pelo teatro para chegar no show. Vejo assim, o processo é muito diferente, obviamente. Quando a gente vai fazer uma luz para ópera, a gente entra um mês antes no teatro. A luz, quando a ópera abre para o público, antes mesmo, né? Existem pré-estreias, ela já está pronta. A gente faz 2 pré-estreias e a luz ela já está pronta, assim. E no show, a cada show eu tenho um desenho de luz, óbvio, mas a cada show eu tenho uma luz nova. Primeiro porque a gente lida com equipamentos diferentes, né? Então cada espaço, é muito difícil a gente falar no Brasil que a gente vai ter o mesmo equipamento. A quantidade muda, a mesa de luz muda e a gente... E o show, muitas vezes, o tempo do show muda. A ordem das músicas mudam. Vamos lá, eu fui convidada para fazer a luz de um disco. Então eu peço o setlist, né? O setlist qual é a primeira música e qual será a última. E qual é o bis? Volta ou é uma música nova? Né? O bis pode ser uma música de um outro disco ou pode ser algo que já foi tocado. Então eu penso os tons, a luz, conforme aquele setlist. Se ele muda, mudou. Porque se eu tô indo de um tom pro outro, mudou. Então, e eu tento o tempo inteiro trabalhar isso, pra gente não ter... Eu tô num tom aqui e mudou pro outro, porque é isso, a luz, ela tá junto com o som, né? Aquela coisa que eu falei do pulsar. Então, eu preciso conversar com aquilo. Isso pra mim é muito diferente. No teatro, a gente muda pequenas falas, né?
Às vezes aquela fala não tá confortável pro ator, então a gente muda e aquilo é uma deixa pra luz, mas a gente não... você não muda a ordem, né, de uma cena, se né? puxar a última cena pra frente. O show você faz isso. Então foi realmente muito difícil entender esse tempo, até porque a gente tem em show 4 horas pra gravar aquela luz. De cada lugar é um lugar. Isso quando é confortável, 4 horas. Às vezes eu tenho 40 minutos. Então imagina, eu tenho um show de 1h20, às vezes 1h40, e eu tenho que gravar em 40 minutos. É uma loucura. Na ópera eu tenho um mês. No teatro, às vezes, a gente tem... Bom, num prazo bom a gente tem 1 semana ou 4 dias, né? Às vezes 1 dia e meio inteiro pra luz. Então... tudo isso muda muito, mas o aprendizado que eu tive na ópera e no teatro, que eu acho que tem uma coisa ali da gente ser mais disciplinado, mais rigoroso, acho que por conta do tempo, né, que a gente tem realmente um tempo maior, me trouxe também muitas coisas boas pro show, né, acho que o tempo ainda é um desafio, e porque no show você faz, e quando não fica do jeito que você gostaria, no outro dia você tá em outra cidade, em outro espaço e bola pra frente. Não tem, a gente não tem esse tempo, né, de correção. O teatro eu tenho um outro dia que eu vou estar no mesmo lugar e às vezes não acertei o tempo, a gente corrige, o show ele não te permite isso. É verdade, né? A temporada do teatro é no mesmo teatro, né? Por várias a apresentações. não ser quando é viagem, né? Que aí talvez entre na mesma loucura do show. Né? Aí entra no mesmo lugar. De adaptar, às vezes você não tem também a altura, a distância, o equipamento, mas você tem, né? Os shows, os equipamentos mudam e mudam muito, assim, às vezes qualidade e diferença mesmo do que você deseja. Mas é interessante, é um outro mundo, é um outro universo, a energia das pessoas, você também, durante o show, você tá junto, né? Às vezes o público, na verdade, faz o show, né? Assim, no sentido de vibrar, né? Quando o público não vibra... Sim. Porque isso é o show, né? Que legal. Não é. Então, você percebe muito mais do que no teatro, né? O teatro, as pessoas estão ali, enfim, você vai saber depois, mas no show... É uma resposta muito imediata. A reação né? Imediata. Você já teve que passar por muitas situações de improviso durante espetáculos que a coisa estava programada de um jeito e na hora você ter que mexer em coisas e mudar coisas? De teatro? Olha, teatro... Bom, é que existem várias opções de você trabalhar, né, e programar. Tem muita gente que gosta de fazer manualmente, fader a fader, gravou a cena e, bom, você tem um controle ali maior nas suas mãos. Como a minha trajetória vem muito da ópera, e na ópera é preciso, né? Eles não vão... O canto, ele vai acontecer, assim, é muito... Então, a gente tem que é uma gravação, é manual, obviamente, mas ela tá num tempo certo. O que a gente corrige ali é um tempo, e às vezes eu seguro aquele tempo antes de dar o go pra cena acontecer. Já no teatro existe essa mesma opção da gente gravar com tempo, uma cena com kill, ou na mão. E isso é muito, eu acho que, assim, a minha experiência, pouquíssimas vezes aconteceram de ter que improvisar porque deu algum problema. Sim, acho que eu tenho um caso assim marcante, que foi uma peça chamada Dias de Vinho e Rosas, que era a direção do Fábio Assunção. E a gente estava com um problema na máquina de fumaça, ela estava disparando, eu não conseguia controlar. E a gente, antes do espetáculo, tentou resolver, ela segurou. E faltando 5 minutos para a peça acabar, não só ela disparou, como ela derrubou toda a energia do espetáculo. Ela desarmou o disjuntor, então a gente não tinha luz. E as pessoas acharam que fazia parte da cena. E os atores continuaram a cena. Ficou tudo escuro e cheio de fumaça. Só que assim, eu tava, né, o coração saindo pela boca, desesperada, correndo atrás do técnico para tentar entender e ver o que desligava. O público assistindo, a cena era uma cena final
marcante, assim. Então os atores resolveram seguir. E acabou assim, muitos acharam que aquilo fazia parte da cena. Só que não. Então, eu acho que lidar com esses momentos, assim, às vezes a gente tem que estar preparado para isso, assim. A gente para o espetáculo, a gente já tinha combinado. Como tava com esses problemas, a gente tinha combinado. Se isso acontecer, o que a gente faz? A gente para o espetáculo, a gente segue, a gente explica. O que a gente explica? Porque a gente não sabia. Tava com um problema de corrente, disparava a máquina junto e eu perdi o controle dela. Então a gente arriscou, porque, bom, o público tava lá fora, faltava 5 minutos para abrir a casa. E eu não tinha o que fazer, assim. E aí, tava nas minhas mãos decidir, a gente faz ou não, ou vamos cancelar essa apresentação. E aí, bom, conseguimos resolver para começar, mas podia acontecer com 5 minutos de peça. A sorte é que aconteceu com 5 minutos finais da peça. Sorte não, né? Mas, bom, e é isso. Eu acho que essa situação do improviso, assim, uma marcante eu diria que é essa. Mas, normalmente, eu trabalho com as cenas muito já amarradinhas. É óbvio que durante a temporada as coisas mudam, a gente sabe que muda. O texto, né? Às vezes uma cena que não tá legal, o diretor resolve tirar e, enfim, colocar outras palavras ali para dialogar melhor. Isso tudo a gente consegue ir adaptando, porque eu acho que a luz ela tá junto, né? Quando a gente tá junto, a luz ela tá junto com o texto. Então a gente consegue sim fazer essas Queria mudanças. pegar o gancho disso que você tá falando e perguntar para você como que as ideias do diretor se transformam em luz. Como é que é esse processo de cocriação? Muitas vezes o diretor, no texto ele consegue já idealizar aquela luz, né? Ele não sabe como fazer, como executar, que equipamentos ou, né, como chegar naquilo que ele deseja, mas acho que e quando ele tem esse conhecimento, porque tem muitos diretores que sim conseguem visualizar essa luz e ler, né, aquilo que ele tá querendo, eu acho que junto com o iluminador eles vão chegando nesse lugar de onde que a gente, né, coloca aquele momento, um momento de mudança de luz. Eu acho que o equipamento que você vai escolher, muitas vezes eles não sabem, mas eles sabem o que eles querem. Então acho que a gente está ali naquele processo. É um processo que o diretor e o iluminador eles têm que estar muito afinados, assim, para... Eu tô fazendo essa pergunta porque eu tô lembrando como foi pra gente, que foi assim, você viu lá o ensaio, aí a gente te contou que a gente tinha um equipamento ínfimo, com recursos pequenos, sem muito pé direito, sem muito recuo, que não te dá muito ângulo, né, pra construir coisas, e que a gente tinha na cabeça que as coisas iam ser, a gente queria uma coisa assim, não muita cor, eu lembro, a gente falou assim, né, uma coisa meio, tudo meio, os figurinos eram muito beges, né, uma coisa muito bege, muito pouca cor, e eu me lembro, eu não consigo lembrar exatamente se a gente conversou coisas mais específicas, só que quando você voltou com um nível de precisão do que estava na nossa cabeça, que a gente pensou, essa mina é o bruxa, cara, como é que foi isso? Foi tipo isso, porque você fez uma leitura muito precisa, com muito pouca informação até, né? Né? E você voltou com uma proposta já muito dentro do que a gente estava pensando, né? Como que você capta isso? Como que você sabia? Como é que você leu? Como é que isso, né? A gente quer umas coisas meio âmbar, né, pouca cor, e não tem cenário, a luz vai ser isso, né? A luz vai ser o cenário, tudo vai ser delimitado pela luz. Aí a gente volta lá para aquela parte que eu falei assim, afinidades. a gente tá junto, sabe? Eu acho que só em você já me falar o que você deseja, sabe? Assim, eu sei que você tá visualizando uma coisa, mas na prática, às vezes, você pensa... O âmbar, quando bate no figurino, vira uma outra cor. Ou a pele do ator é muito mais clara e aí ele vai ficar num outro tom. Então a gente vai... Eu acho que por isso é importante os ensaios, né? Por isso é importante o iluminador saber quem são os atores. Eu posso estar pensando um tom e o ator ser um ator negro, e quando eu coloco a luz nele, vai ser completamente diferente numa pessoa branca. Então, isso é importante estar junto, assim. E eu acho que quando o diretor, ele sabe né, o que ele quer, e ele entende também um pouco
da luz, mas na questão da execução, a gente tá junto, assim. Eu acho que essa troca, porque eu acho que quando não tem o diálogo, né, quando você não consegue me falar nada, e eu vejo que inclusive no texto, na encenação, as coisas ainda não estão claras, é difícil, realmente, é muito difícil você conseguir resolver, né, trazer uma solução para tudo, assim. Eu acho que às vezes a gente acha que não tá junto, mas tá, às vezes as trocas, os desejos e as afinidades. Nossa, que legal isso que você tá A gente falando. vai trabalhar com um diretor que você não sabe, não é um julgamento, mas não tem troca, às vezes o diretor, bom, nem sei, assim, posso estar falando uma coisa, mas ele trata o iluminador como um problema para resolver uma parte técnica. Não é. Total. Luz é dramaturgia, ela tá junto, Nossa, sim. ela não vai resolver o seu problema se você não tiver clareza no que você deseja, assim. Isso pra mim é uma das coisas que eu mais aprendi, assim. Não posso resolver um problema que é da direção ou da dramaturgia ou do cenógrafo, assim. Eu vou tentar estar junto de tudo. Isso eu não posso. E você é muito disponível, porque eu me lembro que tinha essa coisa da restrição de refletores e a gente tinha uma narrativa que não era totalmente linear, né? Muita quebra de inserção de cena. E eu me lembro de você um dia que você falou assim: não dá pra mudar essa marca, não? E botar ela mais pra cá, que daí eu consigo usar o mesmo refletor e tal. E eu achei tão legal, porque aí eu pensei, nossa, ela tá muito junto, ela tá pensando de um jeito. Que é isso, a gente vai conversando e a gente vai se afinando, até que chega uma hora que você dá um pitaco que é absolutamente de direção, mas que no fundo é de luz, né? Porque junto, né? É junto. É em função do mesmo espetáculo, né? Porque a gente tem exatamente essa questão, uma de espaço, de limitação, às vezes de equipamento, não tem equipamento suficiente para tudo que a gente gostaria de fazer na cena, então a gente tem que acabar se resolvendo, às vezes, com o mesmo refletor. Então isso que você fala a gente tinha um passo para trás, eu não tinha outro refletor para resolver ali, por que não puxar essa cena que acontecia, né, em um outro momento, meio centímetro, meio metro para frente, usar e criar usando o mesmo refletor, mas criando uma outra cena, um outro espaço, usando outras coisas para compor, para não parecer que a gente está ali, né, usando aquela. Existem milhões de recursos, né, a gente usando, sei lá, 30 refletores, eu posso criar milhões de cenas com esses refletores. Que, aliás, foi o que você fez, possibilidade infinita. Sim. Então, muito interessante, assim, porque é isso. Quando você começa a enxergar que a luz, ela é dramaturgia, ela não é uma coisa para resolver técnica, ela não é só técnica, né? As pessoas veem muito a parte. Acho que por conta dessa dificuldade de entender o iluminador como uma pessoa, um artista, né? Um criador. Uhum. As pessoas ainda entendem muito ele como um técnico. Uhum. Então, quando você começa a entender que ele tá junto da parte criativa, ele tá junto, né? Na construção de tudo que luz é dramaturgia, você vai ter realmente uma luz incrível. Você reconhece esse trabalho, né? Esse profissional. E sim, existem iluminadores técnicos que gostam de serem só técnicos, mas existem iluminadores criadores, iluminadores que criam, mas que na parte técnica não fazem a parte de execução, ou enfim, você tem... Na verdade, vocês são pintores que, em vez de usar tinta, vocês usam luz, né? Exatamente. Sim, pra compor a tela, né? Nossa, Exatamente. total, é muito legal tudo isso que você falou, Pamela, sobre fazer junto, porque no fim das contas, todo mundo tá trabalhando em função do mesmo espetáculo, né, cada um olhando por um ponto de vista que super se complementa, né, e esse diálogo aberto entre direção, iluminador e atores e todo mundo, não tem como não gerar um ótimo resultado, né, quando a gente tá em comunicação e todos trabalhando em função da mesma entrega, né, que é muito isso que você mostrou pra gente, né, trabalhando junto, que é, tô com vocês nessa entrega, tô junto. E a gente falou, puta, que prazer trabalhar desse jeito, sabe? Onde o que você vai falar pra gente, o que a gente vai falar pra você, é tudo dentro da mesma vontade de fazer a coisa acontecer, né? Nossa, total. Pra você, aquilo virou o seu espetáculo. E isso, você tava prestando um serviço, mas não é aquele distanciamento de eu estou prestando um serviço e não tem nada a ver com isso. Era o seu espetáculo, E a gente né? relaxou, né? Aí a gente olhou e falou, putz, aqui a gente tá seguro, tá tranquilo, tá coberto, né? E
tem que ser, né? Porque se eu faço isso de, fui contratada para esse trabalho e vou entregar e tchau, meu trabalho dura aqui, né? Até o dia da estreia e depois não estou mais, né? Estou entregando. Isso não vai dar certo. Porque na hora que precisar mudar qualquer coisa, você não puder contar com o iluminador para estar junto, sua peça tá travada, amarrou. A luz, ela não vai mudar porque ela tá gravada e normalmente quando... Bom, uma coisa que eu faço muito é respeitar muito a luz quando eu tô operando para uma outra pessoa, é respeitar muito a concepção do iluminador. Tudo que obviamente ela não tá amarrada, mas tudo que sofre alteração durante o tempo de temporada é conversado com o iluminador, porque ele pensou aquilo, né? Ele precisa trocar junto com o diretor e entender para onde tá indo para poder mudar aquela luz. É tipo mudar um texto do autor, né? Eu tô programando, eu tô operando, assim, eu tenho que ter muito respeito e o iluminador confia muito em mim para colocar a luz ali nas minhas mãos, porque eu posso estragar mesmo, assim, colocar o trabalho dele ladeira abaixo, assim. Então é muito importante que quando você chama uma pessoa para operar seu trabalho, que você confie, que você entregue ali para uma pessoa que vai respeitar mesmo, assim, aquilo que você pensou, né, com cuidado e junto com toda a equipe. Que legal. Que importante isso. Então, por último, Pâmola, a gente queria te fazer uma última perguntinha, que é: que conselho você daria para alguém que quer se tornar iluminador, que quer seguir esses passos? Estude. Temos uma infinidade de possibilidades. A internet está aí para isso. Vejo muita coisa. YouTube. Eu acho que as pessoas às vezes usam o Instagram e tudo para outras, né? Às vezes só para foto, eu uso para pesquisa, eu uso para estudo. Pesquiso muito o trabalho de grandes iluminadores, enfim, fora. E o YouTube tem vídeo de tudo, de espetáculos inteiros que você pode assistir e acompanhar aquela luz, entender. Tem gente explicando um monte de coisa. Agora, acho que nesse período surgiram muitos vídeos, muitas oficinas, muitas possibilidades online. É um espaço muito interessante no YouTube, que foi criado pelo Guilherme Bonfante, e ele entrevista vários iluminadores. Os iluminadores contam a sua trajetória, explicam dos seus trabalhos. Chama Lighting Studio, tá no YouTube. Então tem uma série de iluminadores sendo entrevistados. Existem outras páginas no Instagram, tem Mulheres na Luz, e essas mulheres agora estão divulgando conteúdo. Então tem a Aline Rodrigues, que está fazendo vários vídeos de possibilidades de refletores, de coisas que você pode criar com o que você tem em casa. Que legal. A Lígia Chaim está fazendo um outro conteúdo que é explicando questões de mesa de luz, de como operar e efeitos e possibilidades. Então existe uma infinidade de coisas hoje que você pode achar nesses lugares, né? Então acho que procurar estudar, procurar as pessoas que você se identifica, né? Quem são esses iluminadores, quem são esses profissionais, não só iluminadores, como outros artistas. E pesquisar a história da arte, né? Os grandes pintores, porque isso é muito importante. Eles criavam coisas incríveis, assim, possibilidades de luz naquela imagem, naquela pintura, que a gente até hoje ainda, né, tá ali, enfim, é uma coisa grandiosa, assim. Que dica legal! Que dica legal! Museu, visitar museu, né, e pesquisar, assistir um filme e tentar entender naquele filme, né, de onde tá vindo aquela luz. Acho que isso é muito importante. Fui aprendendo aos pouquinhos a entender o mundo, né? Porque cinema é uma coisa, você vai numa exposição é outra, e da onde essa luz está vindo para aquele quadro, e é isso, assistir uma peça de teatro, um show, e entender, observar por onde a luz entra na sua casa. Que legal! Uma luz, onde que ela tá, se ela tá aqui em cima, se ela tá atrás, se ela tá vindo lateralmente, né? Sim, o que isso Agora, gera no vocês, pra ambiente, mim, né? estão em 2 tons, assim, diferentes. A Pri tá muito mais iluminada que a Carol, então assim, eu já fico pensando, onde tá, né? Ele tá na direita, ele tá na esquerda, ele tá... É muito interessante pensar. Bom, que legal, é uma antena, né? Uma antena ligada vão nessa ficar direção. curiosas.
Aqui no meu lado, ó, eu sei que tá Sim. vindo uma luz aqui, né? A minha janela é uma luz que eu coloquei. Bom, Cara, é muito louco, porque eu não tinha reparado isso, né? Tava só te ouvindo o que você estava falando. E quando você falou repara na luz, a primeira coisa que eu falei, olha, ela tem uma janela ali, eu tô vendo que tá entrando, né, da esquerda pra E direita. tudo que se gera no ambiente, né? E agora no mundo das lives é uma questão, assim, porque todo mundo tem a sua luz, né? Tem a sua luz de casa e tentando resolver. E eu fui fazer uma live que tinha, né, ali o vídeo e tal. E eu fui fazer os testes um dia antes e olhei e disse, gente, é muito diferente. Porque eu tô trabalhando com vídeo, né? As pessoas que estão vendo ali estão vendo outra coisa, assim. E eu falei, por isso que é tão difícil, né? Você vê uma live que tenha realmente uma luz boa aqui. E quando eu me deparei com aquilo, eu falei, isso é novo para mim, porque é pro vídeo, né? Quando uma peça vai ser filmada, alguém precisa gravar, normalmente a luz que a gente faz não é a luz que está de fato no espetáculo, porque o vídeo precisa de muito mais luz. Então, eu me deparei com essa situação dessa, né, nova configuração que a gente está vivendo das lives, e a gente vê que realmente é uma coisa que as pessoas estão tentando resolver com o que tem em casa e que é muito difícil, porque você precisa entender de onde está vindo, né, os recursos, e tudo isso foi novo para mim, um outro mundo, né, porque você está fazendo para o vídeo. Sim, que legal. E agora eu estou estudando as lives para entender como as pessoas estão resolvendo luz. Que legal. A gente acha que é simples e não é, né? E a gente só tá vendo esse quadradinho aqui. Eu não sei como elas resolveram ali fora, né? O que tem, o que elas colocaram para resolver. Nossa, que legal. Que legal, que legal. Habilidades. E ok, é isso, Nossa, né? muito obrigada. Muito Muito obrigada, obrigada, Pamela. Pamela. Obrigada eu demais que por esse agradeço. tempo. Foi riquíssimo, foi muito legal ouvir tudo que você tinha para falar e conhecer você, a sua história também, que é uma demonstração, né, de que quando você quer um negócio, quando você quer servir, né, ali naquele lugar, você vai atrás, faz rolar e entrega o que você tem, né, que você é uma prova de entrega, você chega num lugar para acrescentar, para somar, para entregar. É muito maravilhoso isso para quem trabalha com você. Então, muito obrigada, sua fofa. Eu que agradeço o convite. Não vou perder a oportunidade, obviamente. Eu agora estou produzindo as luminárias. No Instagram, Luz Feita, pra gente divulgar. Vamos ver aí se o universo começa a ter as luzezinhas, né, decorando a casa das pessoas para as lives. Que legal! Nossa! Olha, precisamos disso aí. Nossas lives estão fracasso horrorosas de luz. A gente precisa resolver isso aí. Acho que encontramos, hein? Vamos conversar. Vamos. Existe uma possibilidade, ela pode ser decorativa, como ela pode também estar criando ali, decorativa, mas pensando num cenário de luz. Que da hora. No Instagram, Luz Feita, por Pansidraque. Já começa assim, metida. Yes, sim. Se a gente não acreditar, ninguém mais acredita, né? Arrasou. Obrigada, meu amor. Obrigada. Isso, muito eu que agradeço. obrigada. Fico muito feliz, muito mesmo. Vocês não fazem ideia, assim, do convite. Acho que eu falo, gente, será que as pessoas fazem ideia do quão legal é receber um convite, assim, sabe? Eu agradeço mesmo. Fico realmente muito, muito feliz. Principalmente nesse momento agora, que as coisas estão, sabe? Acho que eu abri uma portinha e agora está vindo, assim, o universo. E eu vou acreditando, sabe? Mesmo ainda achando que... A gente nunca acha que tá pronta, né? E aí eu vou acreditando que o pronto realmente a gente não precisa estar, né? A gente precisa só acreditar. E estar juntos, né? Eu acho Porque tudo que você falou, tamo junto. Eu vou jogando né? pro universo e ele vai junto. Eu digo que meu santo, ele trabalha. Mas é isso. Pra fazer dar certo. Mas eu vou trazendo as coisas e vão aparecendo pessoas assim. Oh, sua linda. Fofinhas. Linda. Obrigada, meu Tá amor. bom? Eu agradeço mesmo. Fico muito feliz. Obrigada. Um beijo. Beijo. Tchau. Tchau.